noite para você que está chegando agora no nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Bem-vindo ao podcast Called. Estaremos juntos durante todas essas semanas tratando sobre chamado. Semana passada nós estivemos com o pastor Arthur Costa tratando sobre liderança cristã e hoje nada mais, nada menos que o excelentíssimo e nobre senhor calvinista, pastor André Veríssimo. Boa noite, pastor. Boa noite, meu querido. E aí, meu querido, qual é o seu chamado? O meu chamado é missionário. Missionário. Apesar de ser pastor, mas a priori eu gosto muito dessa questão do chamado para missões. E como que foi que você recebeu esse chamado? Veio um anjo, apareceu para você e falou assim, você precisa fazer missões, o seu chamado, a sua vocação é ser missionário. O anjo apareceu e fala, faça isso. Como é que foi isso? Foi muito tranquilo. Eu me lembro de um acampamento de embaixadores do rei no sítio do Sossego, numa tarde missionária, com um missionário da Junta de Missões Nacionais, se não me falha a memória, o nome dele era o Uriston. E naquela tarde, a mensagem que ele pregou queimou meu coração e ele fez um apelo no final, por quem queria entregar sua vida para missões, e eu fui à frente. E a partir daquele momento começou a se desenvolver isso, né? E eu me lembro que a nossa igreja lá fazia parte de uma associação batista, e todo mês de férias escolares, a Juventude Batista, na época a Juventude Batista Rio Dourense, a Jubá, eles realizavam um projeto missionário de férias. Bacana. E eu me lembro que foi meu primeiro contato com o campo missionário. Você estava com qual idade naquela época? Eu deveria estar com 11 anos, 11 para 12 anos. E passamos 15 dias numa igreja lá da região. E foi a minha primeira experiência fora da igreja local, né? Na igreja local a gente já tinha desenvolvido alguns trabalhos evangelísticos. Sim. Mas de campo missionário mesmo, foi esse trabalho com a Juventude Batista lá da associação. Naquela época você já sonhava em ser pastor ou nunca passou pela sua cabeça? Eu me lembro, Bruno, que nessa época de embaixador, eu sou cria dos embaixadores do rei. Na época, vem de uma igreja batista, então? Sim. Eu fui criado numa igreja batista e já naquela fase de embaixador do rei, eu me lembro que Deus já havia tocado no meu coração que um dia eu ia ser pastor. Mas eu sempre pensei nessa questão de pastor missionário, de estar não de pastor, de pastorear um templo, auditório religioso. Eu sempre tive essa questão assim de querer ir aonde ninguém queria ir, nos lugares mais carentes. Tanto é que, por exemplo, eu tenho uma paixão muito grande pela Bahia. E uma das melhores viagens missionárias que eu fiz foi pro sertão da Bahia. Isso com 9 anos? Não, e aí isso bem depois. Já formado como pastor? Antes um pouco. Como seminarista. Você lembra quando você se formou como pastor, não? 2017. Aqui mesmo, em Cabo Frio? Não, em Nova Iguaçu. Que eu Nova sou Iguaçu. oriundo de Nova Iguaçu. Ah, então naquela época você não era calvinista, passou a ser arminiano. Você de Nova Iguaçu sabe. Conhecereis a verdade e a verdade me libertará. Entende bem essa parada do arminiano. Nessa briga de calvinistas e arminianos, você fica como missionário. Eu prefiro ficar com Jesus. Aleluia. A luz do evangelho. É isso aí. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Para você ser um missionário, é necessário que você seja um pastor? Que você tenha um entendimento teológico elevado? Como é que funciona essa parada? Eu acho que para você ser um missionário, a primeira coisa que você precisa ser é cristão e obediente à palavra. Eita, porque forte, eu entendo que todo cristão é um missionário. Tem até a frase de Spurgeon, né, bem conhecida aí, que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Eita. Então, e aí, você já sabe se você é um impostor ou se você é um missionário? E qual que é a missão que Cristo deixou para nós? A missão é obedecer à grande comissão, que está lá em Mateus 28, 19 e 20. Ide por todas as nações. Pregai o evangelho. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, desde que estou convosco todos os dias, até a consumação. Essa é a missão de todo cristão. Então, assim, se a pessoa tem dúvida se tem um chamado, isso está explícito em Mateus 28. A grande comissão é o chamado, é o comissionamento de todo cristão
para a obra missionária. E a obra missionária nada mais é do que fazer Jesus conhecido no mundo inteiro. Mas para você fazer Jesus conhecido, você precisa conhecê-lo. Então, acho que o lema do cristão é conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Isso é missões. Porque muita gente sai na rua falando Jesus te ama, mas não vive o amor, não prega o amor, não semeia o amor. É verdade. Eu creio que a mensagem do Evangelho não é só dizer que Jesus te ama. Sim. Porque você pode muito ser mais amado, amplo que isso. Mas pode não querer compromisso. Verdade. Na realidade, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de transformação de vida. Entende? Não é só dizer que Jesus te ama. Jesus ama? Sim, ele ama. Mas, a priori, ele quer transformar a vida do homem, ele quer levar o homem de volta a Deus, ele quer reconciliar o homem com Deus. Então, não basta só dizer que Jesus te ama. Eu acho que você tem que pregar o cerne, sabe, a essência do Evangelho, que é transformação, que é reconciliação, que é regeneração, que é mudança de vida. Você tem alguma história que te marcou muito no campo missionário? Uma história assim que você fala assim, cara, essa história eu jamais vou esquecer, isso eu não consigo esquecer e serve de exemplo para aqueles que estão nos assistindo? Olha, eu já vivi em 3 campos missionários. Vivi no interior do Paraná, vivi no interior do Tocantins. E na Bahia. E vivi agora no interior do Maranhão e fiz várias viagens missionárias para a Bahia. Não morei na Bahia, né? Os estados que eu morei foi Paraná, Tocantins e Maranhão. Aí fiz viagem missionária, várias viagens missionárias para a Bahia. Mas uma coisa assim muito marcante, eu acho que eu vou citar 2 aqui. No sertão da Bahia, sabe? Uma das coisas que eu percebo muito e que me sensibilizou muito no campo missionário é a carência de obreiros qualificados, de pastores qualificados para o campo missionário. Enquanto nós vemos aqui no Sudeste muitas igrejas com vários pastores no seu hall de membros, existem igrejas que estão quase fechando as portas porque não tem pastor, porque não tem obreiro qualificado. Realidade. Então, quando eu cheguei, por exemplo, no sertão da Bahia, havia uma congregação que tinha uma congregação assim, bem mais no interior do sertão. Já como pastor? Não, como seminarista, nessa época. Sim. E o pastor que estava nessa congregação, ele tinha que rodar quase 1 hora para chegar em outra congregação que não tinha pastor, e o pastor, assim, a igreja era pequena, não tinha estrutura, não tinha muitos membros. Então, assim, uma das coisas que me marcou muito era esse esforço que esse pastor fazia de viajar toda semana, 1 hora e pouca para chegar nessa outra congregação, a forma como eles conseguiram o terreno, a construção. Então, assim, ver que, apesar das dificuldades, eu vi naquele pastor a disposição de falar de Jesus, de ir onde estão os perdidos, porque era um lugar muito distante, muito assim, um lugar esquecido praticamente, que você não tinha lá água potável, não tinha estrutura, não tinha comércio, não tinha nada, mas tinha pessoas lá que precisavam ouvir Jesus, e esse pastor fazia esse sacrifício todo. E às vezes a gente vê muitos cristãos nas cidades grandes que moram às vezes do lado da igreja e não aproveitam essa oportunidade, entendeu? De estar servindo a Deus com todo o coração, com menos dificuldade do que muitas pessoas. Porque o campo missionário é um grande desafio, Bruno, é um grande desafio. Não é a mesma coisa de você estar numa igreja. A gente precisa ser transformado para transformar. Sim, com toda certeza. Eu acho que se a pessoa não for realmente convertida, ela não consegue viver no campo missionário, ela não consegue desenvolver sua missão. Porque é aquela questão do quanto o Espírito Santo vai trabalhar em você para que você seja um instrumento, certo, para que o Evangelho chegue a todas as pessoas. Correto. E nesse processo seu de transição no sentido de adolescente para seminarista, para pastor, qual foi a dificuldade assim que você encontrou
para fazer missões? Você teve assim, não, eu sempre me dei bem, foi sempre muito fácil, eu chegava lá e fazia, acontecia, ou você teve uma barreira, teve um bloqueio? Muita dificuldade. É porque a gente, por exemplo, a gente viu, na semana passada a gente estava conversando com o pastor Arthur e a gente viu a respeito disso. Ele falou, cara, eu tive muita dificuldade, teve um irmão que não entendeu absolutamente nada daquilo que eu estava falando. E você sentiu essa dificuldade? Tipo, eu não estou conseguindo alcançar, já pensou em desistir? Como foi? Sim. A primeira coisa, a primeira dificuldade que eu tive foi da igreja investir no eu acho que até nos dias de hoje, hoje a gente vê a Igreja Batista investindo bastante nesse campo missionário. Só, eu falo isso década de 80, por exemplo, que foi quando eu Tinha comecei. cabelo. Tinha cabelo, ainda tinha. Não era calvinista. Não, ainda não era calvinista. Essa questão, porque existia aquela questão assim, naquela época, a igreja geralmente pagava as mensalidades do seminarista. Mas Sim. muitas igrejas não pagavam. Então, até hoje ainda tem essas dificuldades. Eu acho que assim, é falta de investimento em missões. Porque, infelizmente, a gente acaba incorrendo num erro que a gente só investe em missões na época de campanha de missões nacionais, campanha de missões locais e campanha de missões mundiais. Só que missões é todos os dias, é todos os meses. Todo momento. Todo momento. Então, eu acho que a maior dificuldade foi a falta de investimento. Porque eu escutei de um pastor uma vez, vamos investir para daqui a pouco ele ir para outro lugar, não ficar aqui na nossa igreja. Nossa! Mas eu acredito que a igreja... E aí não tem muito a ver com o que a Bíblia vai nos dizer, Exatamente. né? Porque a Bíblia manda a gente ir fazer discípulo de todas as nações e fala assim, não, mas peraí, você vai fazer discípulo, mas você é da igreja tal e não membro do corpo de Cristo. Sim. Esquece um pouco que o corpo de Cristo é muito maior. Acho que perde essa questão da visão de reino. Isso. Porque a igreja é que precisa enviar. Verdade. E aí começou a surgir as organizações missionárias, né, para a eclesiástica, que veio fazer aquilo que a igreja não estava fazendo, porque a igreja estava retendo. E, na realidade, a igreja tem que fazer discípulo para enviar os discípulos. É a igreja que tem essa responsabilidade e essa missão. O discipulado nos templos religiosos nos dias de hoje tem sido uma coisa complicada no sentido de missões para você acha? Eu acredito que sim, porque o que acontece hoje? Hoje está se fazendo um discipulado que é mais para enxertar no cara os costumes, as doutrinas religiosas, do que propriamente de transformar aquela pessoa com o caráter de Cristo, fazer com que ela tenha o caráter de Cristo, fazer com que ela se pareça com Cristo. Hoje o discipulado está muito focado, você tem que ser da nossa igreja, tem que ser assim, porque a nossa igreja é assim. Mas, na realidade, o discipulado, ele precisa focar em Jesus. As pessoas precisam se parecer com Jesus. E quando você se parece com Jesus, Bruno, você naturalmente começa a ter um perfil missionário. Porque Jesus... O tempo inteiro ele era um missionário. O tempo todo. Isso é verdade. Entendeu? Então, eu acho que hoje o que falta é esse discipulado que faz com que você queira seguir os passos de Jesus. A missão... E não apenas ser um membro da igreja. Isso. A missão do missionário, ela era fazer um discípulo ou era trazer para a igreja, quando você saía no campo missionário, porque você representava a Igreja Batista, né, que você estava dizendo. Então você tinha ali, você queria ganhar os membros para a Igreja Batista ou você queria ganhar discípulos de Cristo? A minha preocupação sempre foi fazer discípulos de Jesus. Se ele vai para a Igreja Batista, se ele vai para uma outra igreja, isso aí é obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai colocá-lo aonde ele será importante e vai frutificar. Sim. Porque enquanto nós tivermos essa questão dessas bandeiras denominacionais, a gente nunca vai conseguir entender o reino de Deus. Verdade. Então, eu acho que o discípulo ele tem que ser primeiramente de Jesus. Sem dúvidas. Entendeu? Você citou uma coisa muito importante quando você fala que algumas igrejas, alguns templos religiosos, eles têm 4, 5, 6 pastores, 30 guitarristas, 10 bateristas, e aí você vê a carência de certos lugares que não tem nenhum local, nenhuma caixa de som para que... Não tem recursos. E o Espírito de Deus ali está. Então, assim...
Eu acho que, como você citou, a gente precisa treinar pessoas para enviar a esses campos missionários, para a gente ter uma igreja forte em todo canto, para que a gente seja milhões e milhões e milhares de milhares espalhados por toda a terra. E eu acho que uma coisa triste, Bruno, por exemplo, são igrejas que nunca plantaram igrejas. Não consegue fazer uma congregação. Porque acaba parecendo que essas igrejas são estéreis, porque não produz, não frutifica, você não tem... Você olha uma igreja de 50 anos num bairro e não tem... Nunca fez uma filha. Nunca fez um Nunca filho. Produziu. Nunca tinha parado para... Entendeu? Porque a observar missão da isso. igreja é preparar e enviar. Você tem que discipular, você tem que ensinar a guardar os mandamentos, depois diz assim, olha, agora você vai. Maturar, entendeu? nutrir. Isso aí. Foi o que Jesus fez. O tempo inteiro. Jesus chamou os caras, preparou, e era aquela coisa. Uma coisa muito interessante que eu acho que falta hoje no discipulado é essa coisa do discipulador demonstrar que ele é humano, sabe? Que ele acerta, mas ele também erra. Porque senão a gente começa aquela produção em massa e aí fica todo mundo achando que tem que ser perfeito. E eu já vi muita tem que ser nos mínimos detalhes. Eu já vi muita gente saindo da igreja porque não conseguiu atingir aquela perspectiva. De perfeição, de que você não pode errar, que você... Não, eu entendo, por exemplo, Jesus andou com Pedro, que Pedro era afoito, era impulsivo. Íntimo de Jesus. Íntimo de Jesus, mas Jesus nunca cortou o cara, nunca excluiu o cara, entendeu? Verdade. E quando ele nega Jesus e Jesus encontra com ele lá no mar e... Tu me amas, cara? Jesus poderia... Eu acho que se Pedro tivesse em algumas igrejas evangélicas hoje, Pedro já estaria excluído. Fala, não, esse cara me traiu, esse cara me negou, não quero mais esse cara na minha igreja, não quero mais esse cara no meu meio, na minha roda, não tem como, não tem condições. Mas Jesus não desistiu do cara. Não mesmo. Entendeu? Eu acho que muitas igrejas e muitos pastores estão desistindo daqueles que erram, quando na realidade o evangelho é uma proposta de restauração de vida. O discipulado é isso. É transformação de vida. E não se transforma a vida da noite para o dia. É uma caminhada. E você precisa ensinar as pessoas a seguir os passos de Jesus. E não seguir simplesmente o estatuto de uma igreja, as regras de uma igreja. Verdade. Entendeu? A igreja hoje ela é uma UTI. Você acredita nisso? Sim, eu acredito. Tem uma frase que eu gosto muito, que a igreja ela não é museu de santos, mas ela é um hospital para os doentes. Não. A igreja precisa ser um hospital. É uma frase que você viu ou uma frase sua? Não uma frase que eu vi. Sabe, a igreja ela não é um museu de santos, mas é um hospital para os doentes. E aí que você acaba quebrando muito paradigma quando você mostra isso. Embora a gente tenha visto hoje nas igrejas a realidade sendo totalmente diferente, né? Uma realidade onde a igreja tem condenado, tem crucificado quase a pessoa, fazendo totalmente o oposto daquilo que Cristo nos ensinou. Como você mostrou que Pedro erra, o cara ruim de mira, como o pastor disse na semana passada, que ele não foi ele para cortar a orelha, né? Foi para matar o cara. E Jesus consegue perdoar aquele cara, tratar aquela emoção, e depois a gente vê Pedro lá na frente sendo... aquele Pedro, a visão 3D que Jesus tinha sobre Pedro, eu acho que é a visão que alguns pastores deveriam ter sobre muitas pessoas, que está cheio de pessoas com dons e talentos, com as emoções muito afloradas, um bruto diamante que precisa ser lapidado, e a igreja acaba condenando, botando para fora, porque ele errou, porque ele falhou, porque ele pecou, não deveria ser dessa forma. Eu acho que uma coisa que vale a pena a gente abordar aqui. Por exemplo, você vê o Pedro que caminhou com Jesus, um Pedro afoito, o Pedro que cortou a orelha do Malco, o Pedro que falou que ia morrer com Jesus e tudo mais. E Jesus disse, olha Pedro, antes de o galo cantar, tu vai me negar, cara. E etc e tal. Quando você vê o Pedro que caminhou com Jesus... a transformação dele. Você vê o Pedro que caminhou com Jesus, e lá em João 21, quando ele encontra com Jesus na beira do mar lá, e que Jesus pergunta, tu me amas 3 vezes, aí dá um salto e vai para Atos 2. Na igreja de Atos, cara, o Espírito Santo sendo derramado. Você não vê o mesmo Pedro. Não mesmo. Você vê um Pedro transformado. Isso é o poder do evangelho, isso é o poder do discipulado. E isso faz parte da obra missionária da igreja.
Verdade. Porque Jesus andou com o cara 3 anos, sabia das falhas do cara, mas resolveu investir no cara, acreditar. E quando chega em Atos 2, você vê um Pedro totalmente transformado. Um cara que era iletrado, que pescador, não tinha né? cultura, Não tinha um tanto pescador, entendimento. e você vê o discurso, a pregação do cara. Na primeira pregação dele, 3.000 almas se convertem. E como é que um cara iletrado prega E a daquele igreja jeito? começa a crescer, avançar, e eles se tornam avançar, um dos e avançar. E é isso que a igreja precisa desenvolver hoje. Faz parte da obra missionária da igreja. Sim. É preparar aquela pessoa, gerar, sabe, o caráter de Cristo naquela pessoa para que ela possa crescer, para que ela Maturar possa ela. maturar, para que ela possa produzir frutos. Verdade. Jesus já não estava mais presente. Verdade. Mas os caras estavam fazendo aquilo que Jesus ensinou. Não estava mais presente em corpo físico, mas Jesus ele não deixa uma herança, ele deixa um legado. Um legado. Aquilo que... acho que foi você que estava citando até na aula que herança era aquilo que você deixava para as pessoas e o legado é aquilo que você deixa nas pessoas. E Jesus deixa um legado na vida de Pedro. E isso é tão forte que isso nos alcançou até os dias de hoje. 2.000 anos depois, com 12 caras imperfeitos, cheios de... Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Entendeu? Quando você... Eu acho que o missionário ele tem isso. Sim. O missionário ele tem muito disso no coração. Olha, ele entende e fala assim, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então morrer para mim nesse campo é lucro. Sim. Como é que é essa visão? Você sempre teve essa visão ou também demorou um pouco para entender? Tu lembra a primeira alma que tu conseguiu alcançar para Cristo? Ou não? Lembro, não. Eu me lembro que eu comecei a pregar com 11 anos de idade e... Revela a tua idade hoje. Não. Sem revelar a idade. Porque se eu for falar, as pessoas vão falar que eu tô mentindo, porque eu... Entendeu? Ô, missionário. Não tô mentindo, não. Não tava mentindo, não, tem certeza. Já digo aí de passagem, dia 6 de junho eu faço aniversário. Ô, meu diretor, entendeu? Coloca lá a identidade dele assim, ó, na chapa. Edita aí e bota assim a identidade dele aqui, ó. 6 CNH. de junho. 6 de junho de 1000. Estamos em 80, 70, 60. De 1000. E lá vai rock and roll, não. Deixa eu falar. Enfim, eu me lembro que eu comecei a pregar com 11 anos, num culto de juniores. E... Para os embaixadores do rei ou já era para uma classe ampla? Não, foi para a igreja toda, na realidade. Caramba! Culto de juniores, na época top. tinha juniores, né? Então eu comecei a pregar ali e logo depois eu participei desse projeto missionário. E no projeto missionário já houve conversões em uma das minhas pregações. Então as minhas primeiras conversões... Já começa desde novo. E missionário. aquele chamado seu já foi sendo nutrido ali, né? Sim, Se mostrando, tipo assim, cara, isso aqui você alcançou hoje, mas você amanhã tem muito mais para alcançar. Sim. Você entende, assim, que antes você tinha uma missão, hoje você tem uma e que amanhã você terá outra? Tipo, olha, a minha missão do passado era converter, a minha missão de hoje é nutrir, e minha missão de amanhã será talvez... Olha, eu vou te falar uma coisa que, sim, que foi muito interessante, que começou a se desenvolver na minha vida ainda na adolescência, Embaixadores do Rei e União de Adolescentes. Eu comecei, no início de tudo, eu tinha uma garra e uma estratégia, eu era muito estrategista para ganhar almas. A gente tem que ser estrategista, né, cara? Eu era muito evangelista. Me desse uma oportunidade, eu ainda sou hoje. Só que hoje, por exemplo, no campo missionário, por exemplo, eu trabalhei muito com revitalização de igreja. É uma missão muito desgastante, te desgasta muito, mas que é muito legal você ver uma igreja que estava, por exemplo, eu já peguei igreja que estava à beira de fechar as portas e de repente 4, 6 meses depois aquela igreja está numa outra dimensão, pessoas se convertendo, enfim, é muito Glória legal a Deus. isso. E hoje eu vejo Deus me usando muito com essa questão de treinamento, porque eu acabei desenvolvendo isso no trabalho de revitalização de igreja, que é treinar, revitalizar no Rio? De louvor. Isso no Rio? Não, comecei a desenvolver isso no Paraná. Minha primeira igreja que eu fui trabalhar no Paraná, eu estava ajudando um evangelista e era uma igreja que tinha umas 20 pessoas só.
E ali eu comecei a desenvolver treinamento com o pessoal do Ministério de Louvor, que eu também trabalho com essa área de adoração, de música, então eu comecei a desenvolver ali. E a partir disso, aí eu comecei a desenvolver treinamento de liderança, treinamento de discipulado, comecei a ensinar à igreja a questão do evangelismo. Então hoje eu tenho desenvolvido muito essa questão da área de treinamento, treinar pessoas, sabe, ajudar pessoas a utilizar as ferramentas que Deus deu para que ela possa ganhar almas para Jesus, para que ela possa cumprir a sua missão. Então, assim, eu sou convidado para ministrar treinamento, cursos de evangelismo, cursos de discipulado, enfim. Hoje você entende que a sua missão ela é essa. Focado mais nisso hoje. Nessa questão. Mas essa questão do evangelista, isso continua rugindo dentro de mim. Arde. Entendeu? Arde muito. E qual o conselho que você dá para aquele que está nos assistindo encontrar a sua missão, encontrar assim o seu chamado? A primeira coisa que a pessoa tem é que ler a Bíblia. Ler a Bíblia. O chamado está na Bíblia, que é a grande comissão. Está ali para todos os discípulos de Jesus. Essa coisa de que vai haver uma mística, né? Que um anjo vai aparecer. Que você vai sentir o coração. Não, a questão não é nem sentimento, a questão é de consciência. É racional. É você ler a Bíblia e dizer assim, porque, Bruno, a grande comissão não é opcional. Quando Jesus diz ide, ele está dando uma ordem. É uma obrigação, você tem que ir e acabou. Ou você obedece ou você não obedece. Ou você obedece ou você vai cair em Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. A vontade de Deus é que todo cristão cumpra a grande comissão. Pronto. É fazer discípulo. A gente tem que se multiplicar. Só que as pessoas elas vão para a igreja e elas se acomodam. A igreja acaba sendo uma zona de conforto. Só que o cristão não é chamado para a zona de conforto. O cristão é chamado para a zona de confronto. É guerra o tempo todo. Nós estamos numa guerra, né? O pastor Arthur fez uma série de mensagens falando sobre batalha espiritual. E a gente tem que ter consciência disso. E campo missionário, Bruno, é batalha espiritual, mano. Fortíssima, né? Sim, porque você está libertando os cativos. Dentro da igreja você treina, tem uma noção teórica do que é, mas quando você entra para jogar... Não, a coisa é séria, mano. É coturno e arma na mão, não tem essa, entendeu? É o Efésios 6 purinho, ponta cara. da... Sim, purinho. E assim, você não pode ir de qualquer maneira para o campo missionário. Porque a questão também, Bruno, que a gente precisa desmistificar, é que campo missionário não é você sair daqui e ir para a África, ir para o Nordeste, não. Tem pessoas que têm esse chamado específico, eu tenho esse chamado específico. Entendo. Hoje eu estou em Cabo Frio, mas, sei lá, daqui a um ano Deus pode me querer em outro estado. Local. Mas a grande questão é que a gente precisa entender que existe a questão missional, que é você ser missionário aonde quer que você esteja. Seja na escola seja na faculdade, no trabalho. Na fila do supermercado. Dirigindo. Na praia, dirigindo. Alguém que vem te pedir uma informação. Ser Cristo naquele momento, né? Exercer bem os frutos do Espírito, né? Porque a gente fala muito de missionário e acaba esquecendo com relação àquilo que de fato a pessoa foi chamada. Porque aonde você estiver... Eu gosto de uma frase que diz que aonde estiver uma pessoa sem Cristo, ali você encontra um campo missionário. Essa é a realidade, entendeu? Se tem uma pessoa não crente, ali é o teu melhor campo missionário. Se você tem acesso a essa pessoa, é o teu melhor campo missionário, é a tua oportunidade. E entra aquela questão, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Isso é verdade. Agora falando sobre treinamento, é verdade que você já ministrou o curso chamado Solteiros para Sempre? Olha, deixa eu falar pra você.
Pra rolar essa pergunta veio do pastor Arthur. Isso é coisa de roteirista, né? Isso é coisa do pastor Arthur. Pode crer. Ó, o tablet chegou aqui com a informação. Pode crer que isso é coisa do pastor Arthur. Não, mas você já ministrou o curso solteiro? Porque assim, tem uma galera que... Por incrível que Tem uma galera que ministra casados para sempre, você fala assim, não, eu vou fechar com o time dos solteiros. Não, porque Paulo, ele foi um grande missionário, ele fala assim, olha, é melhor você não casar para ser como eu. Você entende como Paulo? Assim, não entendo como Paulo. Celibato, não. Não. Celibato não cola comigo, não dá não. Não dá não. Mas isso é coisa do pastor Arthur, pode crer, pode fazer uma pesquisa, chama CSI, que isso aí é coisa do pastor Arthur. Vem do roteirista, né? A gente vem para um estúdio dele... E aí ele vem, arma dele, você tá jogando em casa, tem coisa dele. Não. Tá usando a estrutura, não vai ser à toa, vai ter uma perguntinha específica. Tinha que ter, né? Mas você namorou já no campo missionário? Já encontrou uma missionária e falou assim, cara, eu vou casar com essa missionária? Não. Você sempre foi focado, né? Não despertava o interesse, eu vou pro campo missionário, vou encontrar uma namorada. Eu acho que uma das grandes dificuldades do campo missionário é você ir pro campo missionário solteiro. Isso é uma grande dificuldade, eu falo por isso. E até pode ser uma arma do próprio inimigo para poder tentar te desequilibrar, tirar seu foco. Com certeza. Eu acho que a questão toda é difícil hoje você encontrar uma mulher que esteja disposta a largar tudo, como eu já fiz várias vezes. Largar tudo aqui, por exemplo, eu larguei emprego 2 vezes para ir para o campo missionário. Cara, é difícil. Eu acho que é difícil uma pessoa querer ser missionário dessa forma. Sim. Não é só nem a mulher. Eu acho que você está disposto a largar tudo. Você teria coragem de largar tudo que você tem? Não, vamos lá. Hoje eu ocupo um cargo de gerente. Hoje eu sou o dono da empresa. Você estaria disposto a largar tudo que você é para viver aquilo que ele quer para você? Eu acho que Eu acho que isso enquadra muito em Lucas 9:23. Né? Jesus disse, olha, quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo. Tome a sua cruz dia após dia, vem e segue-me. Eu tive esse chamado específico de Deus, de largar tudo e renunciar ao próprio eu. Para onde? Por exemplo... Quando eu fui para o campo missionário do Tocantins, eu deixei minha mãe no Rio, na época ainda viva, estava na luta contra o mal de Alzheimer. E foi uma dificuldade, cara. Você tá longe... Aí já entra no emocional. E você receber ligação do Rio de Janeiro dizendo, não, a mamãe não tá bem. Olha, se eu fosse você, eu voltava para o Rio porque a mamãe não tá bem. Então, assim, é muito difícil isso. É uma das dificuldades do campo missionário. Eu acho que de tudo... Eu acho que a maior dificuldade é a falta de investimento. É como você falou desde o início, né? Porque eu já tive em campos missionários que faltava verba. Você já sentiu fome no campo missionário ou não chegou a esse? Não senti. Mas temos alguns missionários que passam por apertos. Mas sabe qual é a grande questão? A grande questão é, hoje, os executivos das organizações missionárias ganham muito bem e os missionários estão ganhando muito abaixo do que eles realmente merecem. Os missionários, eles são heróis esquecidos. Isso é uma denúncia, hein? Denúncia. Sim. Se você for ver, por exemplo, o salário de um executivo aí de uma junta de missões, cara, não dá nem para se comparar o que o missionário ganha. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade hoje, as dificuldades do campo missionário é justamente essa. Se o missionário vai para o campo solteiro, é uma batalha. Se ele vai casado, também é uma batalha por essa questão do investimento, da falta de investimento, porque às vezes o missionário, por exemplo, tem 1, 2, 3 filhos e não ganha o suficiente para manter isso. E na maioria das vezes, por exemplo, as igrejas que eu fui para o campo missionário ajudar eram igrejas que não tinham condições de pagar o sustento missionário, o meu sustento missionário. Então sempre tinha que ter um convênio com a associação, com a Convenção Batista. E nem sempre a associação e convenção tem realmente interesse... Muito burocrático, né? As coisas... Poderia ser menos burocrática para quê? O interesse de valorizar financeiramente o missionário. Valoriza-se o executivo da associação, o executivo da convenção, mas não valoriza... E qual que é a missão do executivo da associação? Eu até hoje não entendi por que os caras estão lá. Isso é uma denúncia. Eu até hoje... Posso ser sincero? Isso é um roubo financeiro. Porque tem cara que nunca foi ao campo missionário e é executivo de missões, mano. É surreal.
Entendeu? Isso tem que o ser cara lembrado. nunca foi lá, nunca sofreu na pele, não sabe o que o missionário passa, e é o cara que decide qual é o salário do missionário. É o cara que quando ele vê, ele vai com um carrão nele, um carrão de luxo, passa pelo aquele sinal com ar-condicionado. No escritório do cara, pô, parece até que o cara é presidente de multinacional. Tá louco. E o missionário tá vivendo numa casa qualquer, no campo missionário. Porque é amor à obra. Por que os executivos de missões não fazem também por amor à obra? É uma revolta, hein? Por que o executivo tem que defender a família dele financeiramente e o missionário tem que dar qualquer coisa para sua família? Isso então, não é legal. Eu acho que essa questão da desvalorização do missionário. O missionário é um peão qualquer, entendeu? É triste. Infelizmente é isso que acontece. Pastor, ainda temos muito o que conversar. Essa foi só a nossa aquela primeira pitada, só para deixar um sabor no campo missionário. Nós vamos nos encontrar aqui posteriormente. Amém. Foi um prazer receber o senhor aqui, embora nós dois tenhamos vindo ao estúdio do excelentíssimo roteirista que nos traz umas perguntas bem cabulosas. Eu creio que hoje o senhor já decidiu que não vai mudar, que vai continuar sendo calvinista. Sim, não vai mudar. Não vai. Mas eu ainda defendo o lado dos arminianos. Então, Então, conhecereis a verdade vos libertará. valeu, pastor. Até a próxima. Prazer, até a próxima.